Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. Bernardo. Muito boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvinte da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bom, está em andamento uma mega operação liderada aí pelo Ministério Público de São Paulo, Receita Federal, com o Ministério Público de outros 5 estados e Distrito Federal, e o alvo é o grupo Refit, da refinaria Manguinhos. Um grupo que é acusado de ter sonegado mais de 26 bilhões de reais para governos estaduais e para o governo federal. É o grupo da refinaria de Manguinhos. O dono mora nos Estados Unidos e esse grupo Refit está há 11 anos em recuperação judicial. Quer dizer, obtendo as vantagens de permanecer em recuperação judicial sem resolver o assunto. Bernardo, tem conexão atrás disso, né? Pois é, Sardenberg, tem conexão política. Veja como é que são as coisas, né? Na semana passada, a gente falava sobre a operação que prendeu o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E o tema do comentário foram justamente as conexões políticas, a teia política, em torno daquele banqueiro que protagonizou uma série de fraudes e que foi preso por crimes financeiros. Hoje, essa mega operação sobre a Refit também joga luz sobre as conexões políticas desse outro personagem, que é o Ricardo Magro. Ele é advogado, ele é empresário e ele comprou a antiga refinaria de Manguinhos, do grupo Peixoto de Castro, era muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. E a Refit, nos últimos anos, Sardenberg, se notabilizou por duas coisas. Primeiro, por ser notoriamente a maior devedora de ICMS do país, né? É uma empresa que usava, ao que tudo indica, as investigações estão mostrando, usava a sonegação como um modelo de negócios. E o segundo ponto é que o Ricardo Magro e a Refit apostaram muito também nas conexões políticas para continuar agindo, segundo as investigações, à margem da lei. Tem 2 personagens, Sardenberg, que estão subindo à tona aí nessa operação de hoje. 2 personagens conectados ao Ricardo Magro. Um deles é o senador Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro e sempre citado aí como uma possibilidade de candidato a vice-presidente numa chapa de direita em 2026. E o outro personagem, que está inclusive na coluna do Lauro Jardim, é o Jonatas Assunção, que era secretário executivo da Casa Civil durante o período em que o Ciro Nogueira era o principal ministro do Bolsonaro. O Jonatas Assunção, ele hoje é executivo da Refit, Sardenberg. E ele, no período ali do Bolsonaro, ele teve a mulher dele nomeada para o cargo de confiança no Ministério de Minas e Energia. Ele é considerado uma espécie de braço direito do Ciro Nogueira. E a gente sabe que o Ciro Nogueira manteve esses laços próximos com a Refit, com o Ricardo Magro, nos últimos tempos. Ele, inclusive, circula na internet hoje um vídeo em que o Ciro Nogueira dá um abraço no Ricardo Magro durante uma cerimônia lá em Nova York, agora no mês de maio. E eu publiquei na minha coluna, Sardenberg e Cássia, que também Hugo Mota, presidente da Câmara, se aproximou bastante desse grupo do Ricardo Magro. O Hugo Mota, em maio, portanto também há 6 meses, ele foi a principal estrela de um jantar oferecido pela Refit a empresários e políticos brasileiros em Nova York. E naquela época todo mundo já conhecia a Refit como a maior devedora de ICMS do Brasil. E por que isso é importante? Porque está parado na Câmara, está estacionado na Câmara, um projeto já aprovado no Senado que cria regras mais rígidas para punir os chamados devedores contumazes, ou seja, empresas e empresários que fazem da sonegação fiscal um modelo de negócios e que, com isso, acabam praticando uma concorrência desleal com quem cumpre as exigências da lei. Pois bem, esse projeto ele foi aprovado no Senado em setembro e ele está parado na Câmara. Ele não teve nem sequer
um relator designado pelo presidente Hugo Mota. Quanto mais uma data para votação, enfim, uma previsão de cronograma para tramitação. E o Instituto Combustível Legal, que reúne empresas que seguem as leis desse setor, fez um protesto público recente, soltou uma nota dizendo que essa situação tinha que mudar, que não era possível que o Congresso mantivesse em estado de inércia legislativa um projeto tão importante, já que essa inércia legislativa, segundo o Instituto Combustível Legal, ela penaliza quem cumpre a lei e favorece os grupos que usam o não pagamento de impostos como estratégia comercial. Agora, uma pergunta para os ouvintes, né, Sardenberg? Será que sem essas conexões políticas, sem esses amigos influentes em Brasília, será que o Ricardo Magro e a Refit iam continuar por tanto tempo sem pagar impostos? É uma boa pergunta. E fica também o questionamento no sentido de será que vai demorar tanto para ser votado na Câmara, como demorou para ser votado no Senado esse projeto do devedor contumaz, que hoje cedo aqui no Jornal da CBN a gente ouviu o Emerson Capaz do Instituto Combustível Legal e ele lembrou que esse projeto ficou sendo ali levado de um lado para o outro no Senado por um período de 8 anos. A gente espera que na Câmara ele consiga ser apreciado antes disso, não é, Bernardo? Na Câmara está 3. Pois é, Cássia Sardenberg. E vejam como é que não tem coincidências nesse caso, né? Lá no Senado, durante a tramitação, o senador Ciro Nogueira, que eu já citei aqui, e que teve o seu número 2 hoje como alvo da operação da Receita Federal, o Ciro Nogueira apresentou emendas ao projeto que, de certa forma, facilitavam a vida de empresas como a refinaria do Ricardo Magro. E essas emendas ficaram conhecidas ali nos bastidores do Congresso como emendas Refit. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até a semana. A operação está em andamento. A gente volta ao assunto. Vamos ver se surgem outros personagens. Até quinta-feira, até semana, até terça-feira. Um abraço para vocês e para os ouvintes. Até mais, Bernardo.